educando, olá educanda do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bem com vocês? Professor Wellington, Filosofia, e vamos ter uma videoaula para a segunda série do capítulo 4, Filosofia e Bioética. Pessoal, bioética, você já deve estar pensando aí o significado da palavra. Bio é vida, né? Então seria uma ética voltada para a vida. Por isso que nós vamos iniciar a nossa videoaula com o seguinte questionamento, que está na parte de cima aí do nosso slide. A ciência pode avançar sem considerar critérios éticos? Vamos continuar a leitura? O desenvolvimento tecnológico permitiu realizar descobertas importantes. Entretanto, algumas indagações surgem. Como a ciência pode avançar sem considerar questões éticas? Pessoal, nós sabemos que existe um desenvolvimento tecnológico do lado da indústria farmacêutica, novos medicamentos, novos tratamentos, né? A expectativa de vida tem aumentado em diversos países, mas tudo isso tem também levado a algum tipo de reflexão. Será que a ciência, né, pode trazer novas descobertas e tem algum critério para essas descobertas? Né? O quanto que a ciência pode não interromper, interferir na vida? Né? Então são critérios que são debatidos por uma parte da filosofia chamada de bioética. Né? O olhar ético sobre os fatos científicos é conhecido como a bioética. Né? Então, vamos fazer aqui mais uma definição de bioética. Definindo bioética, acompanhe comigo a leitura. A bioética é o campo do conhecimento que combina o conhecimento biológico com a reflexão sobre os valores humanos. Uma espécie de guia para a ação. Um saber que ensina como usar o conhecimento de forma ética, de modo a fazer a ciência servir realmente ao ser humano e não oposto a essa ideia. Pessoal, não podemos considerar que a razão ela é neutra, assim como a própria ciência. Né? Não é neutra, digamos. Né? Por exemplo, a mesma tecnologia, ou a mesma ciência, ou a mesma razão que criou aí o tratamento de câncer a partir da radioatividade, ele também criou, né, a bomba atômica. Né? Então, a ciência também é movida por alguns interesses. Né, interesses financeiros, né, a indústria farmacêutica ela ganha com patente de medicamentos, com a venda desses medicamentos. Né? O cientista ele tem uma ambição pelo conhecimento, pela descoberta, pela valorização, né, por ser considerado dentro do seu ramo, dentro da sua área. Então, a bioética vai ser justamente o campo que vai trabalhar o interesse científico como um interesse humano. Né? Será que essas descobertas, as ações da ciência, estão sendo realizadas realmente de modo a favorecer o ser humano e não o contrário? Né? Bom, trouxe aqui mais um exemplo. Os estudos de engenharia genética, por exemplo, permitiram a clonagem, que levanta uma questão filosófica sobre a identidade pessoal. O que faz a pessoa ser única? O código genético, as experiências da educação, sua história. Né? Então, o que faz uma pessoa ser única? Imagem nós temos aí embaixo a imagem da ovelha Dolly, né? Que ela foi fruto de uma engenharia genética do sentido da clonagem. Né? E ela provocou lá uma revolução científica e social naquele momento. Diversos questionamentos a respeito da vida surgiram a partir dessa tecnologia, né, dessa descoberta científica, né, desse acontecimento científico que foi a clonagem, né, da ovelha aí, o surgimento da ovelha Dolly. Né? Bom, nós estamos vivendo também um momento de pandemia, né, causado aí pelo Covid-19, o coronavírus. E eu trouxe para vocês uma reportagem, na verdade, eu trouxe uma manchete de uma reportagem falando sobre a vacina do coronavírus está sendo testada, né, direto em humanos, sem passar por animais. Nós sabemos que a ciência, né, o processo científico, que possui uma metodologia muito rigorosa, né, protocolos, né, muito bem estruturados, ensaiados. Né, e aí, nessa tentativa, né, da pressa da busca pela vacina, da necessidade, né, da ameaça que é o vírus, né, está sendo colocado em xeque, justamente esses protocolos, né, justamente esse rigor metodológico. Então, empresas farmacêuticas, né, estão tentando aí quebrar esse protocolo e ir direto aos testes, né, clínicos com voluntários. Então, é uma forma de reflexão também dentro da bioética. Né? O que seria, talvez, nesse momento mais importante? O rigor metodológico,
encontrar a vacina que atenda aí às necessidades, né? E aquelas pessoas que serão, digamos assim, os voluntários, né? Então tem toda uma reflexão que a bioética acaba fazendo. Isso vai servir para outras ocasiões também, como a eutanásia, por exemplo, né? Que seria uma espécie de morte assistida, né? E a pessoa decidir pela própria morte, pessoas que estão em uma condição de quase irrecuperáveis, né? Em problemas graves, né? Então, graves de saúde. Então, essas pessoas poderiam decidir pelo fim da própria vida, né? Mesmo sendo assistida por médicos, né? Então, doenças terminais, né? Então, qual seriam esses critérios? Né? Então, dentro desse debate, o que a bioética vai fazer? Ela vai fazer uma reflexão ética a respeito dos assuntos colocados para a ciência que envolve aí a relação com os humanos. E temos duas posturas, uma de matriz metafísica religiosa e outra de matriz laica, materialista, né? Então nós vamos trabalhar primeiro, então, são duas aí posturas, né? Uma de matriz metafísica religiosa e outra de matriz materialista laica. A bioética com o princípio da sacralidade, né, geralmente voltada para o campo de vista religioso, né, já que são vários os valores éticos que envolvem uma sociedade. Dentro desses valores éticos estaria um valor religioso ético também, né? Trazendo lá São Tomás de Aquino, que foi um filósofo, né, da Igreja Católica, que viveu em 1225 e faleceu em 1274. Considera que os indivíduos são criaturas de Deus e, portanto, têm uma origem metafísica e transcendente e pertencem a uma ordem natural e imutável da natureza. Assim, esse ramo da bioética é avessa a práticas que vão contra essa ordem considerada natural. Então, qualquer ação humana que visa ir contra, né, que combate ou que não simplesmente se dá a partir de uma ordem considerada natural da própria natureza, passa a ser vista com certa ressalva, até mesmo com repulsa dentro da bioética como princípio dessa claridade. Então, situações como a eutanásia, mesmo que o sujeito tenha lá uma doença terminal, né, e esteja num processo de sofrimento, né, não é permitido, né, não vai ser visto como ético a atitude do médico de desligar os equipamentos ou mesmo da pessoa de solicitar que os equipamentos sejam desligados. Mesmo ela, dentro dos seus princípios da racionalidade, né, dona ainda da sua razão, ela não pode decidir pela própria vida, porque isso foge a uma ordem considerada natural, né? Então, a bioética, assim como a questão da clonagem, por exemplo, né, seria o homem criar, né, brincar de ser Deus. E isso é uma coisa que, dentro da bioética, do princípio dessa claridade, passa a não ser visto como válido, né, ou visto com algumas ressalvas, ao menos. Né? E a bioética laica, né, vai partir por um outro lado. Nega valores absolutos independente da vontade dos indivíduos. Assim, cabe à humanidade estabelecer normas de comportamento para regular e proteger a vida humana. Portanto, ela pressupõe a superação entre o mundo humano e o mundo da natureza. Né? Então, é um outro modo de enxergar os acontecimentos, né, que fogem justamente a uma explicação metafísica, né, quer dizer, uma transcendente relacionada a um divino, a uma ordem natural da natureza. Né? Na verdade, aqui os interesses são humanos, estão diretamente relacionados, né, com a racionalidade humana. Né? Então, a racionalidade humana que pressupõe aí, né, aquilo que vai ser do seu interesse. Então, são duas áreas, né, da bioética e são duas posturas éticas bem presentes. Esse debate é um debate muito, muito presente, muito forte, até mesmo espinhoso, né, dentro da nossa sociedade, porque são critérios, são valores que acabam sendo envolvidos e combatidos, né, valores éticos, princípios de ações aí. Né, um princípio voltado para a sacralidade, quer dizer, a ciência pode avançar sem desconsiderar uma ordem natural, né, uma ordem que pertence à natureza humana, imutável, né, assim
uma outra área, uma bioética, que vai falar que é laica, quer dizer, totalmente desvinculada da questão religiosa, e fala que a vontade dos indivíduos deve prevalecer e as descobertas têm que ter como único princípio a questão da racionalidade. Dentro disso aí você vai fazer a sua reflexão, né? Espero ter ajudado você nesse tema, convido você a fazer a leitura lá no nosso livro e até a próxima videoaula. Um grande abraço.